Exercício 4. Ele diz o seguinte: se A, B e C são números reais positivos, ou seja, não entra o zero, e diferentes de 1, não pode ser 1, e log de C na base B igual a K, então, quem é o log de A na base B vezes o log de C na base A sobre log de B na base C? Problema. Qual? As bases são diferentes. Então, peraí. Se as minhas bases são diferentes, é como se a gente usasse aquela estratégia de começar a falar sobre bases iguais, são acontece as propriedades de potenciação. No logaritmo, a gente também começa a ter algumas regrinhas, lembra? Quando eu somo um logaritmo com outro logaritmo, com bases iguais, é porque eu multiplico os logaritmandos. Então a gente começa a perceber que se as nossas bases são diferentes, a gente começa a ter um certo problema, até para aplicar determinadas propriedades. Então nesse caso, o que ele quer? Ele quer que você descubra quem é essa fração, essa razão. Só que ele te deu quem é o log de C na base B. Então qual é o seu objetivo principal? O seu objetivo principal é encontrar o log de base B. E aí você olha para uma situação como essa e eu já te pergunto, tá contrário, não tá? Então vamos atuar primeiro aqui, depois a gente atua no numerador. Perceba que eu consigo fazer uma mudança de base. Como é que a gente muda a base? A gente faz o seguinte, ó. O log de B na base C, eu digo que isso vai ser o log de B sobre o log de C. Você botou que base, professora? Qualquer uma. Vou colocar aqui base 10. Tá oculto. Então eu posso dizer que log de B na base C é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar que eu quero log de C sobre log de B, isso tudo elevado a menos 1. Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Então, peraí, se eu posso escrever como log de C sobre log de B e as bases, não tem base, lembra? Eu botei um 10. Então, se as bases são iguais, eu posso chegar aqui e dizer que esse cara nada mais é do que o log de C na base B elevado a menos 1, não posso? Posso. Mas toda vez que eu tenho um expoente negativo, isso significa o inverso. Então, eu posso ter que isso aqui é 1 sobre o log de C na base B. Então, toda vez que eu quero só inverter o logaritmando com a minha base, eu posso aplicar essa estratégia direto, sem problema, ok? Então, a gente já vai dizer que a parte de baixo está resolvida. O meu problema agora está onde? No meu numerador. Preciso criar algumas estratégias. Por qual motivo? Eu preciso ter bases iguais. Mas a base aqui, professora, é A e a base aqui é B. Eu quero chegar em que base? B. Mas aqui eu não tenho nenhum B, eu tenho um C e um A. Qual a nossa estratégia? Faz esse cara que está aqui virar base A. Ok? Então, peraí. Vamos lá. Vou fazer o log de A na base B vezes o log de C na base A. Como é que eu posso escrever isso? Eu não sei que quando eu tenho, vamos lá, se eu troco aqui, boto A para baixo e o B para cima, a gente não pode já usar essa estratégia? Mas por qual motivo? Porque se eu uso uma estratégia de inverter esses dois caras, eu vou ficar com log de C na base A sobre um outro log. Qual log a gente quer chegar? Log de B, log de C na base B, que é o que a gente tem. Então, calma aí. Vou inverter isso. Mas quando eu inverto, esse cara que está aqui, ele é exatamente 1 sobre o log dessa troca, não é? Então, eu posso escrever log de A sobre B como 1 sobre log de B sobre A. Professora, então peraí, se eu já sei que eu posso chegar aqui e inverter, eu preciso fazer isso tudo? Não, eu só fiz isso tudo para te mostrar que isso é possível. Então aqui a gente vai ficar com 1 vezes o log de C na base A
sobre o log de B na base A. Mas as bases não são iguais? São. Então, se as suas bases são iguais, eu posso vir aqui e escrever, ó, log de C sobre o log de B. Só que a minha mudança de base, ela te dá essa ideia. Qual é a ideia? De fazer o log do C, que é o logaritmando da base. Então, pode ser que esse cara é quem? Esse cara é o log de C na base B. E é o que a gente quer. Não é verdade? Então, vamos voltar. Utilizando essa estratégia, vamos agora só substituir em seus devidos lugares. Ficamos com pouco espaço. Bem, então o meu numerador é dado por quem? Pelo log, vamos lá, pelo log de C na base B, sobre quem? Sobre o log de B, desculpa. Já troquei, né? Sobre quem? Sobre 1 sobre o log de C na base B. Melhor dizendo, vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso não é uma divisão? Não é divisão sobre o log de B na base C? Então, eu posso escrever assim, ó. Log de C na base B dividido por quem? Por 1 sobre o log de C na base B, que é o que a gente tem. Então, eu posso escrever isso como log de C na base B vezes o inverso sobre o log de quem? De C na base B. Quem é log de C na base B? K. Quem é log de C na base B? K. Quem é K vezes K? K ao quadrado. Então, essa daqui, no nosso exercício de número 4, é a letra E. Letra E. Ok? Beijo pra vocês, turma.